Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. Como a gente viu, a dengue continua fazendo vítimas e uma esperança é a chegada da nova vacina. A gente recebe a Andréia Malber, que é enfermeira responsável por uma clínica aqui na cidade. Andréia, bom dia, bem-vindo, obrigado pela presença, bom início de semana. Olá, bom dia, eu que agradeço o convite e a oportunidade. A gente queria entender um pouquinho, para repassar para o ouvinte, em que situação estamos, nesse momento em relação à vacina da dengue, ou a nova vacina da dengue. De fato, temos uma esperança para que haja um imunizante para proteger as pessoas da dengue? Temos sim. O laboratório Takeda está entrando no Brasil uma nova vacina contra a dengue. É uma vacina, a Takeda é um laboratório japonês, mas a vacina é fabricada na Alemanha. Ela está entrando agora nos primeiros dias de julho nas clínicas, tá? Então, a gente tem sim, logo uma previsão de proteção. Andréia, eu ainda estou com dengue. Eu posso tomar essa vacina ou eu teria que esperar? Como é que funciona? Todo mundo pode tomar? Você tem que esperar. Pela bula, você tem que esperar 6 meses após esse episódio que você teve para você poder iniciar o esquema da vacinação. E quem não tem dengue? Pode tomar essa vacina, diferente da anterior. O licenciamento dela é de 4 a 60 anos aqui no Brasil, sendo que o órgão sanitário da Europa, o EMA, que é a Anvisa europeia, liberou essa vacina para 4+, ou seja, a partir de 4 anos de idade. A gente acredita que logo também a Anvisa vai estender essa faixa etária. Então, para quem já teve a dengue, vai ter que aguardar 6 meses, que é o que está na bula da vacina. Mas aí, se aguardar 6 meses, não corre o risco de pegar o outro tipo de dengue, já que são 4 subtipos? Exato, com certeza, né? Mas, digamos assim, você fazer a vacina antes desse período, você não vai ter uma resposta adequada à vacina. Vai perder dinheiro no sentido Exato. Então, e também existe uma situação que, apesar de serem 4 tipos de dengue, no Brasil a gente tem o tipo 1 e o tipo 2, agora está começando a circular o tipo 3. Como essa nova vacina, o esquema dela são 2 doses com intervalo de 3 meses, a gente acredita que para o próximo verão, quem tomou a vacina já está protegido. Então, você vai ter que aguardar 6 meses para iniciar o seu esquema. O André, na questão de valores, né? Muito caro até o momento, né? Exato. Essa é uma vacina que, se houvesse disponibilidade de doses por parte do fabricante, com certeza absoluta, ela entrava direto no SUS, né? Pelo impacto que a dengue está tendo, né, em várias regiões do país. Quando se fala, tipo assim, se a vacina fosse boa mesmo, estava no SUS, ou que injusto, né? A vacina não está no SUS, com certeza, né? Porque as doenças infecto-contagiosas, elas não escolhem idade, elas não escolhem grupo socioeconômico, todo mundo é afetado. Então, o principal motivo pelo qual a vacina não vai entrar direto no SUS é a questão de disponibilidade de doses por parte do fabricante. Então, a gente acredita que logo vai ter disponibilidade. A questão é que o SUS é a parte de saúde pública. Então, ele tem que ter uma estratégia. Não existe dose suficiente de vacina nenhuma para toda a população de um país do tamanho do Brasil. Então, ele vai selecionar alguma faixa etária, como as demais vacinas, para iniciar o esquema de imunização da população. Mas aí, se o poder público tem essa dificuldade, teoricamente, a iniciativa privada também, digamos assim, uma grande empresa que tem lá 5.000 funcionários e pensa, quero comprar a vacina para imunizar. Também não vai ter. Nesse primeiro momento, não. A barreira não é o valor, então, nesse momento, apenas. Não, o valor e também é exato, é questão de disponibilidade de doses. Apesar de que, quando veio a Covid, eu imaginei que vacina fosse ganhar o lugar de destaque que eu acredito que ela deveria estar. Aconteceu exatamente o contrário. Então, vacina é algo que demora, é muito demorado para
para fabricar. Então, determinadas vacinas, meningocócica B, por exemplo, um lote de vacina meningocócica B demora 1 ano para ser fabricado. Então, nenhum país do mundo consegue colocar para toda a população. A gente está com esperança com essa nova tecnologia do RNA, que apesar das pessoas terem 1001 teorias da conspiração, é uma vacina que já vinha sendo, uma tecnologia que já vinha sendo pesquisada desde a década de 60. Então não é uma vacina nova. A questão é que, como toda nova tecnologia, existe um investimento a ser feito. E, assim, ninguém queria botar muito dinheiro em algo que não era conhecido, né? A Covid, a necessidade da Covid, né, de a gente ter vacina disponível para o mundo inteiro, foi que fez com que fosse feito um esforço internacional, até em termos de troca de informações entre pesquisadores e tudo, para que realmente viabilizasse uma vacina que pudesse acabar com a pandemia, porque se não fosse a vacina, a gente estava na pandemia até hoje. André, ainda falando um pouquinho sobre essa nova vacina da dengue, né? Ela vem para proteger dos 4 subtipos? Como é que vai funcionar? Dos 4 subtipos, tá? A gente chama-se tetravalente. A questão, o subtipo 4 da dengue é que ainda não se sabe qual a real eficácia da vacina, porque ele está circulando muito pouco. Então, você não tem como mensurar, né, a eficácia da vacina para esse sorotipo. Agora, para o 1 e para o 2, que é o que a gente tem atualmente aqui no Brasil, é uma eficácia bem elevada. O ouvinte pode estar se perguntando nesse momento o seguinte: bom, temos a nova vacina da dengue, que deve estar disponível no mercado em alguns dias, não com toda a oferta para a demanda exigente na atualidade. Mas aí, se eu não tenho acesso à última vacina, a vacina mais nova, que vai sair, que custa caro, que não tem matéria-prima, tal, e aí eu tenho essa vacina lá de 2015, que a senhora comentou, exato, né? Então eu posso procurar e buscar essa vacina para também se imunizar parcialmente? O que a senhora diria sobre isso, assim, já que nós temos uma vacina anterior? Sim, a questão é que, em termos de investimento financeiro, é o mesmo. Tá? O mesmo é o mesmo. A diferença é que a anterior são 3 doses e essa nova são 2 doses. Então, com relação à parte financeira, não tem diferença. Tá? A vacina anterior, que é do laboratório Sanofi Pasteur, ela exige que a pessoa já tenha tido um episódio da dengue. Perfeito. Eu, por exemplo, ainda não tive, né? Então, eu não posso me vacinar com ela. Entendi. Então, assim, pode, com certeza, as pessoas podem procurar a vacina anterior de 3 doses, mas como ela tem um esquema muito longo, né, diferente dessa nova vacina da Takeda, é um esquema que faz a primeira dose, 6 meses faz a segunda e 1 ano depois da primeira dose faz a terceira. Então, em termos de proteção, você só vai estar realmente protegido daqui a 1 ano. Então, é uma vacina muito difícil de ter aderência por quem faz. Porque a pessoa, às vezes, no medo faz a primeira, talvez faça a segunda e esquece com certeza da terceira. Sem contar que daqui a 1 ano e meio você pode ter pego mais uma vez. Né? Exato, Enfim, exato. Perdendo, né? Então, tem essas situações que fizeram com que essa vacina não fosse o que se esperava, né, para a proteção da dengue, a anterior, né? E a senhora, como, né, enfim, profissional da área, como é que a senhora está vendo essa questão da consciência? As pessoas estão mais conscientes? Vou dar um exemplo da vacina da gripe. As pessoas estão aderindo mais ou não? Ainda tem aquela barreira ainda? Não estão, não. Inclusive, a Covid veio, como eu já tinha mencionado anteriormente, eu achei que vacina ia ganhar o lugar que ela merece em termos de prioridade das pessoas. E aconteceu exatamente o contrário. Então, a gente já tem um movimento, tinha anteriormente à pandemia, um movimento anti-vacina mais forte na Europa, nos Estados Unidos, mas o Brasil sempre foi referência em termos de imunização para o mundo inteiro. Nosso Programa Nacional de Imunizações é muito bom mesmo e tem qualidade. Então, fez com que a gente está vendo assim crianças de 1 ano de idade que tomaram as vacinas da maternidade.
Os pais não fizeram o restante das vacinas. E assim, não existe espaço livre, digamos assim, imunização, que a gente fala. Certamente a gente vai começar a ver de volta, isso não tenha dúvida, isso é assim, ó, com 1000% de certeza. A gente vai voltar a ver doenças como coqueluche, que já tem, sarampo, poliomielite. Os Estados Unidos, em julho do ano passado, teve o primeiro caso de pólio em anos num adulto, né? Porque as crianças até tomam as doses de pólio ali quando pequenininhas, mas o adulto nunca mais se vacinou. Então, a gente viu o primeiro caso de pólio nos Estados Unidos ano passado. Então, a gente vai voltar a ter esse cenário de doença, infelizmente, porque até os médicos novos, né, que se formaram mais recentemente, não conhecem essas doenças, nunca viram, por conta da vacinação. As taxas de cobertura vacinal baixam. Existe até matemática em imunização que chama-se acúmulo de suscetíveis. Quando chega num determinado ponto, né, num determinado valor, a gente começa a ter o risco de surtos, né? Infelizmente é o que a gente vai ser o retorno que a gente vai ter por essa questão das pessoas terem abandonado a vacinação. Você acabou de falar ali da questão das doenças, né, das UTIs lotadas. É lógico, não é só por causa de influenza, que é o vírus da gripe, tem sincicial respiratório, tem Covid, voltamos a ver pacientes em Covid internado, né, com Covid internado nas UTIs, mas a gente tem muita gente com influenza também, né, crianças pequenas e idosos principalmente. Por outro lado, André, as pessoas acabam, em alguns cenários, né, comentando o seguinte: se eu for tomar todas as vacinas disponíveis, eu vou encher meu corpo de vacina, de vírus vivo, aquela coisa toda. Como é que se lida com uma discussão sobre essa? Porque, de fato, vacinas disponíveis são várias. E se eu completar o esquema vacinal... Tem agora a questão da febre maculosa, que, né, se discute muito a possibilidade de vacina contra a gripe, contra a dengue e tudo mais. Qual é o reflexo dessa discussão também? Porque tem gente que não concorda com essa ideia de encher meu corpo com vírus vivo através das vacinas. Com certeza. O que as pessoas, talvez, quem não seja da área, desconheça, é que no nosso dia a dia aqui, onde nós estamos agora, a gente está tendo contato com incontáveis micro-organismos na sua potência natural, né? Então, o nosso sistema imunológico, ele está preparado para responder a uma quantidade enorme de micro-organismos ao mesmo tempo. Se não fosse assim, acho que nenhum de nós estaria aqui, né? Então, assim, as vacinas ou elas são inativadas, né? A bactéria, o vírus morto, né? E a gente brinca, o da gripe, por exemplo, a gente brinca que é morto e esquartejado, ou atenuados, enfraquecidos a ponto de proteger, mas não causar doença. Então, muito pelo contrário, o sistema imunológico responde muito melhor quando você faz um monte de imunizantes ao mesmo tempo. Um bebê de 2 meses vai na clínica, ele toma 3 vacinas, sendo que uma são 6 numa picadinha e o outro, o pneumococo, que são 13 sorotipos, e o rotavírus, que são 5. E graças a Deus os bebês estão muito bem, obrigada. Gente, finalizando nosso bate-papo, Andréia, vacina contra a febre maculosa, muito está se falando agora nesses últimos dias, né? Também está chegando, como é que está a expectativa? Existem incontáveis doenças que vêm se tentando pesquisar a vacina. Nesse momento, que eu saiba, não tem nenhuma, porque as vacinas, elas têm um período longo de desenvolvimento, né? Que eu saiba, não tem ainda nenhuma em fase final, né? André, obrigado pelo bate-papo. Tenho certeza que foi rico em informações aí para o ouvinte que nos acompanha em relação à expectativa da chegada dessa nova vacina contra a dengue. Falamos sobre, né, a questão da gripe também, a febre maculosa. Vamos lá, né? Precisamos de proteção e quanto mais informação, melhor. Obrigado, boa semana. Eu que agradeço, uma ótima semana a todos. Obrigado. Grande abraço.